Fala, torcedor do Verdão, depois da boa vitória na Libertadores, onde batemos o Sporting Cristal por 2-0 fora de casa pela quarta rodada da fase classificatória, o Verdão mais uma vez vira a página na temporada e vai pensar no seu próximo desafio, que vai ser no domingo, onde vamos encarar o Remo. Esse jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. Muita polêmica com relação ao gesto que o Abel Ferreira fez ali no banco de reservas para o Flaco Lopes, a mídia pegando pesado aí com o Abel Ferreira e com o Palmeiras. Torcedor, como o Abel falou, é contra tudo e contra todos. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Agora, vamos falar do Palmeiras? Palmeiras que venceu ontem o Sporting Cristal. Tem uma resposta, né? A torcida estava pedindo muito uma resposta. Ontem veio uma vitória por 2-0. Não foi 1-0, não foi empate, foi 2-0 em cima do Sporting Cristal. E tá em primeiro no grupo, né? Mas o que mais chamou atenção foi a polêmica, né, gente? O gesto lá que o Abel fez pro Flaco Lopes, a coletiva do Abel, que sempre rende muito também. E Flávio Latifi já está com a gente aqui para contar a repercussão disso, né? Ontem o Abel foi perguntado e ele explicou, Latifi, como que isso caiu dentro do Palmeiras. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Lu, Fabiola, Samir, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, Lu, ontem o Palmeiras fez um bom jogo, né? Apesar de um início meio confuso ali, o Sporting Cristal teve a chance de abrir o placar logo no início da partida, mas o Palmeiras fez um jogo com mais de 20 finalizações, criou inúmeras chances, poderia ter até vencido por mais, goleado no jogo, se tivesse caprichado mais no setor ofensivo. Só que o que chamou mais atenção foi essa questão do gesto obsceno do Abel pro Flaco Lopes. E aí eu conversei com muitas pessoas hoje para entender se haveria algum desdobramento, né? Porque não é todo dia que a gente vê o técnico fazendo um gesto obsceno pro um jogador. E o que eu ouvi, Lu, é que tanto o Flaco quanto o Abel tratam essa história como apenas uma brincadeira. Quem convive com o Flaco confirma que a relação dele com o Abel é muito próxima, eles têm uma relação muito íntima. Como o próprio Abel falou na coletiva, é uma relação de pai e filho. Então essa história para o Palmeiras não significa nada, já passou, uma brincadeira entre os dois. Mas um fato importante é que o Abel ele pode ser punido, né, pela Conmebol, e além de ser desfalque no Brasileirão, né, a gente sabe que o Abel está cumprindo suspensão, pode ser baixo na Libertadores. A gente vai lembrar que na estreia do Palmeiras na competição, o Abel ele disparou contra a Conmebol falando que o VAR estava ligado pelo pênalti que foi apitado contra o Palmeiras, e aí ele foi advertido inicialmente. Só que aí, conversando com pessoas da Conmebol, eles falam que após a rodada, todos os episódios que aconteceram na Sul-Americana e na Libertadores vão ser avaliados, e se o Abel entrar na mira da Conmebol, ele pode levar uma punição e acabar sendo desfalque do Palmeiras pelos próximos jogos. E aí a definir se a Conmebol vai abrir uma investigação sobre o caso ou qualquer coisa em cima disso. Pois é, será que vai ter um desdobramento pesado assim? Como é que vocês viram esse gesto? Tipo, não pode acontecer, como a gente critica aqui, né? Jogadores e técnicos que às vezes têm uma reação exacerbada ali dentro do campo, como já aconteceu com o Fernando Diniz algumas vezes, ou é do jogo, da relação entre eles ali? Porque na coletiva o Abel fala que tem o Flaco como um filho, né? Que ajuda demais o Flaco, que manda vídeo, que cobra dele, mas que vê o potencial que ele tem. O que vocês acharam de tudo isso? Primeiro, acho que não tem polêmica. Em relação ao Flaco e o Abel, eu não tenho dúvida que é uma relação saudável e tenho certeza que muito do que o Flaco hoje rende em campo tem a ver com o Abel, né? O Flaco hoje, tem os números dele aqui, ó, 13 gols e 6 assistências em 31 partidas, né, Latifi? Então, assim, isso, claro, tem muito a ver com o Abel. Agora, gente, imagina eu chegar aqui no ar, no programa, e ter um rompante e mandar um dedo do meio pro Samir. Ou pra você, Lu, ou pro Latifi. O que seria da opinião pública em relação a mim? Então, assim, não dá pra dissociar a imagem do cara, que é uma figura pública na beira do gramado, justificando que ali ele tá sob efeito do nervoso e da tensão do futebol. Não dá para dissociar. Tenho o maior respeito pelo Abel, mas não dá para ser uma pessoa enlouquecida na beira do campo, né? E o dedo é só mais um fato que a gente está cansado de ver o Abel se envolver ali na beira do gramado.
Todo mundo fala que é um cara incrível, bacana, fácil de lidar ali no dia a dia, mas no gramado ele se transforma, né? A mulher do Abel tá precisando entrar em cena. Ele falou que, né, que ela fala, puxa a orelha dele, fala que ele se comporta mal. Como é que ele não pode usar os carros que ele tem? Não tinha um negócio assim? Ela, não deixar. Bota ele de castigo. Por favor, assim. Como é que chama a esposa dele, Latif? Vou fazer um apelo aqui pra ela. As mulheres são sempre mais maduras, né, Lu? Sem dúvida. As mulheres, sem porque dúvida. aqui a gente é mulher mais serenas, mais sóbrias. Então, de repente, a mulher do Abel volta a atuar pra gente ver um Abel mais equilibrado na beira do gramado. Você lembra o nome dela, Latif? Ana Xavier. Ana Xavier. Ana Xavier, por favor, amiga, por favor. Ai, gente, o Abel que sempre ressalta muito a família, né? Quase não ficou no Palmeiras muito em função da família. A família veio pra cá, as filhas também. E aí ele acabou permanecendo, né? Continuando a sua história aí à frente do Palmeiras. Agora, ontem, depois da coletiva, inclusive ele falou um pouco sobre isso. Ele falou: tô aqui há 5 anos, eu tenho direito de apontar os problemas, eu tenho direito de falar aqui como qualquer brasileiro. Mais uma vez ele reclamou do calendário, mas pra mim soou mais como um desabafo, né? Botou pra fora tudo que ele tava sentindo ali com essas críticas de que o Palmeiras poderia jogar melhor, a gente tá nessa. O Abel ontem respondeu, vamos ouvir. Eu acho que você, como agente dos mídias, deve saber melhor que eu. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, vocês viram quantos torcedores estavam no último jogo em casa? Viram? Não viram o estádio vazio, pois não? Portanto, eu já disse aos nossos torcedores o que é que, de um modo geral, podemos todos contar pela parte da imprensa. Eu quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Há muitas opiniões e depois há as opiniões de... Sabe o que é que ele disse? Mas eu custa-me dizer aqui, mas ele tem razão, o Luís Henrique, treinador de Paris Saint-Germain. Há muitas opiniões. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, é falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Será que alguém já se perguntou porque é que tem havido tantas lesões nos últimos meses? Boa noite, Abel. Será que nós estamos a proteger o verdadeiro produto, o verdadeiro protagonista, que é os jogadores? Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso e a exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que estão com expectativa de ir disputar uma Copa do Mundo não têm algum receio de se poder lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, a olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Foi-nos negado. Nós vimos com dois blocos de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias. E o Abel, né? Então, quando tava rolando a sonora, eu e o Fabiola tava até discordando um pouco, debatendo um pouco aqui, né? Porque pra mim ele tá pistola mesmo com as críticas que ele vem sofrendo, então jogou pra fora. Acha que mais uma vez é estratégia, né? Eu acho que ele não dá ponto sem nó. Eu também acho que tudo é estratégia. Eu acho que ele é um Mas acho gigante. que ele tá bravo real. E é um elogio aqui, tá? Ele é um estrategista na acepção da palavra e em cada movimento dele é tudo muito pensado.
apertado. Você não vai me dizer que o Abel vai para a coletiva imaginando e desabafar. Não, ele vai lá, ele pontua. Eu vou falar disso, eu vou falar do calendário, eu vou falar que a gente pediu os 2 jogos para serem adiados e não rolou. Eu vou falar, para mim, ele tem todo o esquema. Tanto é que às vezes ele responde coisas que não foram perguntadas. Você pergunta coisas para ele fala outra coisa, que ele fala o que ele quer. Mas eu não, aqui não é uma crítica, eu acho que ele é um estrategista. E ele ganha também a torcida e ganha a CBF, ele ganha a diretoria do Palmeiras também nas coletivas. Uma frase que me chama a atenção, Samir, é quando ele diz quem ganha o calendário, não me lembro se é o termo exato, mas quem ganha o calendário ganha o campeonato. Você acha que faz sentido? Quem administra melhor o calendário, quem tem elenco, quem consegue se virar melhor nos 30 sem ter tempo para treinamento, ou até mesmo, eu não sei nem se, acho que ele nem quis fazer essa ilação, mas foi algo que me veio à cabeça. Quem tem força no bastidor ali para adiar jogo, para adiantar jogo, ganha campeonato, tá ligado a isso? Ele tava falando disso. Eu também acho. Ele tava falando disso. Eu também interpretei dessa forma. Eu acho que ele tá falando, né, de quem tem força nos bastidores. Agora, a questão do calendário, desde que vovô era garoto, tem jogo de quarta e domingo. O problema que está acontecendo na temporada 2026 é a Copa do Mundo, que a pré-temporada realmente foi uma afronta, né? A questão da saúde física, né? Do profissionalismo. A gente vai ter que reclamar da Copa, que é uma Copa que para mim não precisava ter esse monte de seleção que tem, enfim. E teremos uma Copa mais longa, o calendário estreitou, então piorou. Mas se não tivesse a Copa também, o Abel ia estar reclamando do mesmo jeito como outros treinadores. Eu lembro em coletivas do Muricy, ele reclamava do calendário, aí daqui a pouco tinha uma folga no calendário, ficava 15 dias só treinando, aí ele reclamava que não tinha ritmo de jogo. Então, os caras vão reclamar sempre. A questão é que quando está se conquistando, ganhando títulos, o calendário, não tem muita reclamação com o calendário. Enfim, mas o futebol sempre vai ser assim, treinador reclamando e jogo de quarta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo e acabou, quarta e domingo, vamos embora. Tô de olho no chat aqui, o povo tá bravo. Tem superchat? Ainda não, porque os palmeirenses estão bravos aqui com a gente, viu, Fá? Eles são bravos? Então, o Vitor Zampa falando aqui. Que é normal colocar o dedo do meio, ele acha normal colocar o dedo? Não, tá falando assim, desabafo, meu Deus, a opinião pública quer saber por que o Flamengo teve jogos adiados e o Palmeiras não. A pauta é sobre o gesto, é sobre ele falar que o Palmeiras pediu pra adiar jogo e foi negado. Flávio Latifi, ontem o Abel fala sobre esse pedido, né, que segundo ele, que não foi, que o Palmeiras fez e que não foi atendido, jogos contra Bragantino e Jacuipense. Então o Palmeiras segue nessa bronca aí, né? Lu, a gente trouxe há algumas semanas o levantamento feito pela comissão técnica do Palmeiras, onde mostrava que nessas últimas 2 semanas o intervalo de jogo que o Palmeiras tinha entre as partidas era menor do que outros concorrentes. E aí o Abel Ferreira continua batendo nessa tecla, porque na visão do Palmeiras esse intervalo é muito determinante para o desempenho que a equipe vai ter na partida. Então é algo que incomoda. Mas, Lu, essa desculpa vai acabar nesse final de semana, viu? Porque como o Palmeiras jogou terça-feira ontem, o elenco folgou hoje, na quarta-feira, eles já voltaram para São Paulo depois da vitória em Lima, folga hoje e aí inicia a preparação para o jogo contra o Remo no final de semana. O Abel, que nessa coletiva, ele falou, eu quero ser cobrado quando o time jogue mal, mas eu também preciso treinar. Então essa semana, chegando no domingo e o Palmeiras perde e joga mal, a torcida vai cair matando, porque o próprio treinador falou que ele pode ser cobrado se o time tem tempo para treinar. Porque essa questão do calendário tá apertado, o calendário é ruim, ele é ruim, né? É difícil para os times, sem dúvida, né? Você não tem mais tempo de treinamento, os jogadores estão se lesionando. Esse ano, o calendário que era para ter sido melhor começou antes ainda. Mas para mim, cara, a gente precisa até fazer esse levantamento, é uma questão matemática. Todo mundo tem o mesmo número de dias no ano e o mesmo número de jogos, claro, a depender de quem tá nas mesmas competições, né? Quem tá em 3 frentes tem o mesmo número de jogos. Então, assim, se tá apertado agora pro Palmeiras, depois vai
afrouxar, gente. Uma questão, assim, matemática que eu não vejo como isso ser diferente, pelo menos é como eu penso. Não sei vocês. Sim. A gente estava até debatendo isso na redação agora mais cedo. Latif estava também, Fabíola estava, para fazer esse levantamento. Como é que isso pode fazer sentido se o ano é igual para todo mundo? Né? Não, e tem a data FIFA também, que o Latif falou que a torcida vai cobrar, é verdade. Pega a data FIFA, não tem... 10 dias. 10 dias, o time volta pior. É incrível. Não temos tempo para treinar, para ajeitar o time. É só pegar a data FIFA. O torcedor que acompanha o seu time vai perceber que muitas vezes, na maioria, o time volta pior. Porque tem uma coisa que tem que ser discutida também. A qualidade de treinadores hoje também sofreu uma queda muito grande na questão técnica, né? A gente vê todo mundo jogando igual. Saidinha de 3, os laterais subindo, aquela coisa, marcando com 2 linhas de 4. Muda treinador e a escolinha é a mesma. Então acho que está faltando também... Você também... entrega a bola para o adversário para poder... Está faltando aparecer algo novo. Enquanto não tem algo novo, né, as desculpas vão tomar conta. Gente, é isso aí, complicado. Agora, falando de jogo, tem havido uma cobrança grande, né? Porque o Palmeiras, os resultados estão lá, né? O time não vem tendo a mesma campanha dos últimos anos na Libertadores, mas ontem já conseguiu essa vitória, já é líder do grupo. É líder do Campeonato Brasileiro. Mas é o time do 1-0. Falta repertório. Pode jogar mais. Ontem mostrou, em que pese o gramado, que estava horroroso, né, gente? O gramado, de fato, estava horrível e isso atrapalha mesmo. Mas ontem foi um Palmeiras que conseguiu dar uma resposta melhor pro seu torcedor e pros críticos também? O Sport Cristal não é aquele time que você vai se preocupar, né? Aliás, o grupo do Palmeiras não é um grupo preocupante. Não é dos piores grupos da... Sport Cristal quebra fácil, né? Quebra fácil? Gostei. Sport Cristal quebra fácil, gostei. Você sempre com as suas sacadas. Mas assim, Lu, tiveram 2 momentos que o Latif até já destacou aqui. O começo do jogo estava meio emperrado para o Palmeiras, um pouco difícil. Aí tem a parada para hidratação que virou uma parada técnica. O Palmeiras toma conta do jogo, faz 2-0 e no final teve até rolaram umas defesas do Carlos Miguel ali para poder, né, Latif, para poder não perder o jogo e nem deixar empatar, enfim. Mas eu prefiro levar mais para o Campeonato Brasileiro, Lu. Assim, eu acho que aqui os adversários são bem mais fortes do que o Palmeiras tem enfrentado na Libertadores da América. Não tenho dúvida que o Palmeiras classifica com sobra na Libertadores da América, né? Outra notícia bem importante do Verdão de ontem, né, e a gente vai acompanhar os desdobramentos, foi o anúncio da saída da Libra, né? Leila Pereira tomou essa decisão depois que o Flamengo chegou a um acordo com a Libra sobre a divisão ali de parte dos direitos de TV relacionados à audiência, uma briga antiga do Flamengo que havia sido judicializada. O Flamengo vai ganhar aí mais de 150 milhões de reais, mais ou menos esse valor extras aí por esse novo acordo. Palmeiras não gostou nada dessa história, né? Já é uma briga que vem se estendendo e ontem o Palmeiras soltou um comunicado dando suas razões, né? E dentre essas razões estão ali na nota. O Palmeiras diz: é inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança. Desse modo, a Libra acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se na prática como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais. E aí uma dúvida que fica é se o Palmeiras vai se aproximar da Liga Forte União, mas a nota diz que não, que a saída da Libra não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. Né, uma bronca muito grande do Palmeiras, inclusive está na coluna da Alicia Klein de hoje, né? Fala sobre como o Palmeiras vê que o Flamengo segue apenas os seus preceitos individuais, né? Suas atitudes aí, seus interesses individuais, e que judicializando a questão estaria asfixiando clubes menores, né? Que precisavam daquele dinheiro que acabou sendo bloqueado na época desta briga. Ô Latifi, o que significa a saída do Palmeiras da Libra, né, em termos práticos? Porque ainda tem um contrato vigente até 2029, se não me engano. O que isso representa? Pois é, Lu, objetivamente essa mudança não significa muita coisa. Como você falou, tem esse contrato assinado até 2029, então até aí não tem nada significativo. É mais um movimento político do Palmeiras, porque, como você falou e a Alicia Klein trouxe na coluna dela hoje,
o Palmeiras entende que o Flamengo asfixiou, de certa forma, os outros clubes, forçando eles a assinar esse acordo. Então o Palmeiras entende que não dá para sentar mais na mesma mesa que o Flamengo para debater temas importantes em prol do futebol brasileiro. Então por isso que o Palmeiras optou por deixar a Libra, mas até 2029 não tem uma grande mudança nesses bastidores, e sim deixando claro que o Palmeiras está bem incomodado com a forma que foi conduzido esse novo acordo assinado pelo Flamengo. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, a mídia, né, tentando tirar o foco da grande vitória do Palmeiras, uma vitória importantíssima fora de casa. Não foi um jogo fácil, o Palmeiras que fez parecer o jogo ser fácil. Isso porque, torcedor, o Sport Cristal, até aquele momento, era o líder do grupo do Palmeiras, eles estavam ali com 6 pontos, o Palmeiras estava com 5, e a vitória colocou o Verdão no seu verdadeiro lugar, que é líder do grupo, né? Provavelmente não vamos fazer a melhor campanha da fase classificatória no geral, uma coisa que o Palmeiras é acostumado a fazer, né? Mas é aquilo, torcedor, é melhor a gente não fazer a melhor campanha geral na fase classificatória e terminar com o título aí na sala de troféus do Verdão, não é mesmo? Agora, torcedor, vamos virar a página, pensar no nosso próximo desafio, onde vai ser um jogo difícil, só vai ser no domingo. O Palmeiras vai ter um tempo aí para treinar. A mídia tá pegando pesado com o gesto que o Abel Ferreira ali fez para o Flaco Lopes, uma coisa que eles brincam ali normalmente, né? O Palmeiras tem que tomar muito cuidado, torcedor. Principalmente o Abel Ferreira, ele tá sendo alvo ali de várias críticas, né? A gente sabe que o Palmeiras está no foco da mídia, é um time ali que é praticamente a maior vitrine do futebol brasileiro, quiçá sul-americano também. Temos que tomar bastante cuidado, nos resguardarmos, né? Principalmente o técnico Abel Ferreira. A mídia tá com uma lente ali bastante pesada em cima do Abel Ferreira. Agora, torcedor, a mídia vai ficar batendo nessa tecla. Praticamente ali não estão falando de futebol, da nossa grande vitória, onde assumimos ali a liderança do grupo com 8 pontos. Se terminasse hoje, o Palmeiras estaria classificado aí para as oitavas de final. Mas é aquilo, torcedor, levantar a cabeça, seguir em frente e continuar contra tudo e contra todos. Assim como Abel Ferreira falou aí numa entrevista recente, não é mesmo? Não vamos cair na pilha da mídia, vamos levantar a cabeça. O Palmeiras é muito grande, o técnico Abel Ferreira está melhorando o time do Palmeiras. A gente já viu uma grande evolução no time nessa partida, nos primeiros minutos ali contra o Sport Cristal. Logicamente fora de casa e com o apoio da torcida, o time peruano cresceu, mas logo o Palmeiras colocou as coisas no lugar, fez o primeiro gol, um golaço ali com o Flaco Lopes, depois decretamos a nossa vitória, com também um belo gol do Sousa, foi bastante determinado. E aí, torcedor, o que você tá achando dessa polêmica que a mídia tá fazendo aí com o nosso treinador Abel Ferreira? Deixa nos comentários que eu quero saber, e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.